Olá, queridos e queridas! Eu vou hoje tentar ser o mais sucinta possível da borra do café, porque eu pisquei e já tinha um monte de significados, um monte de imagens muito bacanas. Eu quero falar sobre todas e não quero perder o foco e acabar falando muito, então hoje eu vou até olhar bastante para as minhas anotações. A primeira imagem é um homem segurando um cachorro grande. A gente vai ver que tem uma semelhança muito grande nas imagens de hoje, e que são imagens muito relacionadas a gente se conectar ou com o nosso lado masculino ou com o nosso feminino, mas principalmente com o nosso lado mais selvagem. É um momento muito de acolhimento desse lado mais selvagem, desse lado mais sombrio. E esse homem segurando esse cachorro, ele fala justamente dessa necessidade de se conectar com a sua intuição. E aceitar o aspecto dual natural da mulher. Quando a gente pensa na mulher, é como se tivesse duas mulheres dentro de uma. Todas nós temos esse aspecto. Ou até muitas mulheres dentro de uma. E é muito importante que a gente se conecte com a nossa intuição para que a gente compreenda essas mulheres, para que a gente conheça essas mulheres que moram dentro da gente. E quem ajuda a gente a fazer essa conexão é muitas vezes a nossa intuição, e até uma intuição relacionada com o nosso lado masculino, que é capaz de entender quando esse lado masculino está muito bem ativado, ele consegue, através da sua intuição, acessar essas mulheres, esse conhecimento dessas mulheres. Um casal, o homem segura a criança, caminho com muitas crianças sorrindo, brincando e uma delas com espada. Aqui fala sobre novos projetos e que precisam tanto da força masculina quanto da força infantil para serem colocadas em práticas. Então é o homem que segura a criança e ainda tem uma criança com espada na mão. Então eles trazem essa força, esse impulso para você começar aquilo que precisa ser começado ou para abrir caminho para o que precisa ser aberto. Então são esses arquétipos interiores que precisam ser ativados para que os seus projetos fluam e vão para frente. Homem apoiando cabeça de mulher, segurando uma criança. A gente chama de ânima o nosso lado feminino, que mora dentro de todo mundo, né? E essa alma feminina, assim como a criança interior, elas estão sendo apoiadas. E elas são seres que também têm uma autonomia. E elas precisam dessa autonomia. Então, talvez quem viu essa imagem precisa aprender a dar autonomia dentro de si para essas duas figuras. A criança, ela tem os momentos e os lugares de atuação, e a mulher, ela tem o momento e os lugares de atuação. E elas precisam ter a sua força de acordo com o que elas realmente são, e não com o ânimos, com a força masculina sempre apoiando. Então é aprender a reconhecer essas forças, encontrar o lugar delas de atuação e permitir que elas trabalhem de uma forma mais viva. Cabeça de passarinho e dinossauro Rex. Essa busca por liberdade que o passarinho sempre traz, sempre lembra a gente, quando a gente vê só a cabeça, conta que essa busca ainda está no campo do racional, ainda não veio para o físico. E esse dinossauro Rex, ele traz justamente essa ancestralidade, essa força selvagem, tão ancestral que não pensam, não tem raciocínio, tem os instintos mais primitivos que já existiram aqui no nosso planeta. Então é essa força desse instinto primitivo que vai começar a concretizar as coisas. As coisas, quando ficam muito no campo racional, a gente pensa demais e a gente acaba não fazendo nada. Então é, na verdade, um chamado para você olhar para a sua liberdade, o que é a sua visão de liberdade, perguntar a você mesmo o que é que você anseia, o que é que você deseja que vai te tornar uma pessoa mais livre, e trazer isso sem pensar, né? Então faça um movimento instintivo em direção àquilo que você deseja. Lagoa parada querendo fluir, virar cachoeira. Sentimento de impotência diante da realidade, vontade reprimida e um chamado de volta para casa. Então é aquele mergulho que a gente precisa fazer dentro do inconsciente, dentro das sombras do inconsciente, principalmente para buscar acolher essas sombras. Então às vezes é um momento muito difícil, porque quando a gente faz essa descida, muitas vezes a gente se sente como se a gente fosse mal, como se a gente estivesse sendo uma pessoa ruim, não estivesse cuidando bem de outras pessoas,
mas é só uma descida e é uma descida necessária, porque o nosso ciclo de evolução ele não é reto, né? Ele é subindo e descendo, então a gente precisa desses mergulhos e quanto mais a gente evolui, mais profundos esses mergulhos nas sombras também. Então é esse chamado para que você possa colher as suas sombras e que você faça um mergulho ainda mais profundo no seu inconsciente. Tronco de árvore com 2 novas mudas saindo do tronco principal, bem próxima do solo. Então, nesse momento, para quem viu essa imagem, a vida está fluindo com muita necessidade de segurança, de estar perto de quem se ama, de quem se acredita, de quem se confia, e que as coisas devem florescer nesse solo fértil e seguro. Então, não é um momento de fazer movimentos rápidos, movimentos sem pensar muito, é um momento mesmo de manter a calma, a paciência e de crescer daquilo que é pequenininho e a partir de um lugar que já é firme, já é forte, já é seguro, que é esse tronco que já está constituído. Então, se você tiver um projeto ou alguma questão a ser resolvida, pode ser familiar, pode ser interna, é um indicativo de que isso precisa ser feito com muita paciência, como uma plantinha mesmo que cresce no tempo dela. Talvez nem exija tanto esforço. Se ela estiver num solo que é propício para isso, então se ela estiver num lugar que é seguro, se você estiver num lugar que você se sente segura, que isso não vai precisar de tanto esforço. Cachoeira, ao pé dela, do lado direito 2 pessoas conversando em pé. Uma de frente para outra com os pés na água, que parecem namorados, e uma coruja do lado esquerdo. É uma necessidade de acolhimento que muitas vezes a gente procura na outra pessoa. A gente quer ser acolhido, amado, reconhecido, e essa busca faz com que a gente procure, às vezes, até companhias que não são tão legais, apenas porque elas validam a gente de alguma forma, confirmam, falam coisas que a gente quer escutar. Então é muito primordial, muito necessário que se reconecte com seu amor próprio e se desfaça dessa necessidade de aprovação. Então que você acolha a si mesmo, se ame muito, e essa coruja que é um símbolo tão grande de sabedoria, dizendo que há sabedoria em você para que você faça isso. Há sabedoria em você para que você se reconheça, para que você se ame e que não precisa de outras pessoas para cumprir esse papel. Um caminho que no final vai formando 2 pessoas, uma sem cabeça e uma outra já completa, com o braço esquerdo para cima, tentando pegar um pássaro que parece uma gaivota. É uma ânsia por liberdade, por se sentir completa, mas é uma ânsia de alguma pessoa que já está fazendo um caminho que está indo muito bem. Então, é mais uma vez essa aceitação dessa natureza dual, desse feminino que mora dentro da gente, que tem essa natureza dual, e é conciliar a vontade de ir com a vontade de ficar, a vontade de se sentir segura e a vontade de se aventurar. Então, integrar isso de uma maneira em você, onde você aceite que sim, você quer coisas que são difíceis, porque às vezes elas parecem opostas, mas escutar bem, acolher bem elas para que você possa escutar muito bem a necessidade de cada uma e qual o lugar de cada uma, onde você vai poder se aventurar e aonde você vai precisar se manter em segurança. Tronco da árvore e 2 pessoas entrando nele. É uma chamada também de descida, de uma descida consciente ao inconsciente. Também a necessidade de integrar a dualidade e de unir esses 2 seres, essas 2 pessoas que aparecem tentando descer, né? Então é uma descida onde não se faz sozinha, onde você precisa integrar elementos duais dentro de você, personalidades duais dentro da gente, para que todas elas juntas possam descer em busca de conhecimento e de acolhimento das próprias sombras. Uma fogueira é a necessidade de se aquecer, a necessidade de se inspirar, a necessidade de se renovar através da criatividade. Então, quem viu a fogueira abusa nos processos criativos aí. Mulher com um cachorro no colo e um animal encostado pegando na perna. Eu vou usar uma frase bem enfática, mas tome cuidado com os adultos que estão mamando nas suas tetas. Então, vê se não tem gente que está se aproximando de você muito por interesse ou pelo que você tem para oferecer ou até se acomodando com aquilo que você oferece.
Então aprenda a colocar limite nas pessoas para que elas não abusem de você, da sua boa vontade, da sua generosidade. E usa a sua intuição para separar esse joio do trigo, para entender quem é que está perto de você e que está tendo uma ajuda mútua, a quem você pode doar e essa pessoa também está doando, ou aquelas pessoas que estão ali só para te sugar mesmo. Um leão triste. É esse o próximo? Sim. Um leão triste. Então ele representa falta de confiança, sentimento de não reconhecimento, vontade de se exilar, solidão. Então é um pedido para trabalhar a autoconfiança, dizendo que mora um leão aí dentro que é radiante, que tem uma juba bem grande e que ele sabe o seu lugar. Eu assisti até um vídeo de um safari esses dias e que eu fiquei bem impressionada com a tranquilidade que o leão tem. Os carros se aproximam dele e ele passa por onde ele quer passar, ele não se importa com quem está ali do lado, porque ele sabe muito bem da força que ele tem. Então, existe um leão assim dentro de você, que sabe onde que é o lugar dele, por onde ele pode passar e que ele não se importa com quem está ali, com o que os outros estão pensando. E é isso. Um rio com afluentes. Então é uma falta de foco, especialmente nesse quesito emocional. Esse rio, ele segue para um lugar, ele segue para o mar, e quando a gente vê muitas ramificações desses rios, ela pode significar que você está sendo nutrida por muitos lugares diferentes, mas ela também pode indicar que você está precisando de uma nutrição de vários lugares diferentes. Então que você não está conseguindo se nutrir sozinha, que você não está colocando o foco em você mesma. É a necessidade então de encontrar um rumo para fluir com menos esforço, porque o rio ele flui sem esforço, é o caminho dele. Raposa próxima ao tronco da árvore numa colina. É um símbolo que diz que se não há crescimento, se não há evolução, que você trai a si mesmo. Então, talvez seja o momento de você se reencontrar com o seu lado selvagem e fazer um movimento rápido e preciso, igual a raposa. Então, ela vê uma situação e ela escolhe rápido se ela luta ou se ela vai lutar ou se ela vai fugir. Então, é aquilo de sai da moita, né? Toma uma decisão rápida e faz um movimento, porque nesse estado de inércia você acaba atraindo a si mesmo. Lobo sentado olhando para a mulher nua de costas para ele. Também mais uma imagem trazendo a mulher selvagem, a mulher ancestral, a necessidade de se reconectar com aquilo que é mais instintivo dentro da gente. Então é o lobo ali protegendo, esperando que essa mulher se dispa, que ela tire as suas cascas, que ela tire as suas roupagens de agradabilidade, de doçura, e que ela seja livre, plena e feliz. E esse animal que representa tudo isso, né? Exatamente essa força da mulher ancestral tá ali nas suas costas, te protegendo para que você faça isso e ao mesmo tempo te chamando, te convocando para que você faça isso. Para que você recupere a sua intuição como seu guia principal. A intuição deve ser seu guia principal. Lobo e 2 passarinhos. É um chamado também pelo empoderamento, assim como o lobo de cima, mas aqui também esses 2 passarinhos é muito esse anseio pela liberdade. Então, que aquilo que você vislumbra como liberdade, ela precisa ser acessada pelo poder da sua intuição também. Vários animais saudando, contemplando a natureza, necessidade de conectar-se com a sua própria natureza, instintiva, intuição. Então, mais uma vez, né? Os animais saudando, contemplando a natureza. São os reis dentro do seu reino, né? Eles estão dentro da casa deles. Então, é esse sentimento de se sentir conectada com a natureza, de se conectar com você mesma, com a sua principal essência. Talvez seja essa a sua principal busca do momento, ou se não é, deveria ser. Tronco de árvore e pássaros. Então aqui também traz essa vontade de uma liberdade e ao mesmo tempo esse tronco de árvore que representa algo fixo, né? Então uma dualidade entre a inércia e o movimento, a vontade de continuar onde está e a vontade
de mudar, a vontade de estar só ou a vontade de se emprestar ao coletivo. Então, mais uma vez, esse pedido de integrar todas essas vontades para que se aceite que elas são assim e conseguir escutar melhor cada uma delas, porque tem o lugar onde você vai empregar mais esse sentimento, essa vontade de segurança, e tem lugares onde você vai empregar mais a sua vontade de se aventurar. Gato sentado olhando para cima. Cuidado para não se perder das inúmeras possibilidades que você enxerga. Então esse gato ele pode estar enxergando multidimensões e muitas possibilidades, muitas coisas no momento e até criando outras dimensões. Então aqui fala de uma necessidade de foco e uma necessidade de direcionamento, especialmente em quesitos espirituais. Foi, gente? Falei tudo, né? Falei. Bom, gente, são essas então as imagens de hoje. Eu espero que vocês gostem, que elas deem um gás aí para vocês começarem a semana de vocês. E curtam, compartilhem, continuem acompanhando o meu trabalho, porque isso me ajuda muito mesmo. Beijo para vocês!